Olá, estamos na TV Suprem no programa Investigações sobre o Viver e vamos falar hoje sobre um texto clássico da literatura persa e não é Rumi dessa vez, não é? Que é o mais conhecido dos poetas de língua persa. Vamos falar sobre Farid Uddin Attar. Esta é uma edição em espanhol do seu livro clássico A Linguagem dos Pássaros, também traduzido em algumas versões como A Conferência dos Pássaros. Farid Uddin Attar nasceu, ou melhor, foi enterrado em Nishapur, no Irã, em 1221. Ele era um grande escritor, poeta e hagiógrafo, ou seja, ele compilava histórias sobre as vidas dos santos muçulmanos, naturalmente, da sua época ou de épocas anteriores a que ele viveu. E ele conheceu Rumi pessoalmente e presenteou Rumi, quando este ainda era criança, com um livro e disse, ao ver Rumi passando por um mercado com seu pai, essa criança vai colocar fogo no coração das pessoas, fogo no coração dos humanos, né? Ou seja, ele já previa que Jalaluddin Rumi, o mestre dos derviches rodopiantes, se tornaria um grande mestre da humanidade. Mas vamos falar hoje especificamente sobre Farid Attar. Attar quer dizer perfumista. Talvez porque ele conseguisse captar o perfume, a essência que está por detrás de toda a poesia e de toda a revelação divina. Então, ele tinha esse apelido, né, Attar. E o seu livro, A Linguagem dos Pássaros, é uma viagem simbólica, que remete à viagem da alma humana. Antes de entrar propriamente no texto, aí nós temos no mapa a cidade de Nishapur, também chamada de Nishabur, né? Perto do Turcomenistão e também perto da cidade de Mashdad, no Irã. Está marcado com um asterisco em vermelho no mapa. Essa próxima ilustração mostra Attar montado numa fênix, que é uma ave mitológica que remete ao simbolismo da morte e do renascimento. Porque A Linguagem dos Pássaros é um texto que trata especificamente de uma reunião quando os pássaros resolvem procurar o seu rei. Em tela, uma miniatura persa ilustrando o funeral de Attar em Nishapur. E também, nessa próxima figura, temos um domo azul, aonde estaria localizado os seus restos mortais. Attar é considerado um dos maiores poetas de língua persa, considerado quase tão grande quanto o próprio Jalaluddin Rumi. Nós temos em tela também alguns dos seus livros, ele escreveu vários livros, né? Nós temos aí o Memorial dos Santos, que é uma compilação sobre a vida dos santos muçulmanos, e uma tradução também para o francês do Livro dos Segredos, que teria sido o livro que ele presenteou Rumi. E agora apresentamos também uma foto em preto e branco e com a primeira tradução para o francês do livro que vamos apresentar hoje. Essa edição em espanhol, e aqui temos uma edição em português de uma editora de São Paulo que também chama-se Attar Editorial, evidentemente influenciado diretamente pelo Farid Uddin Attar.
Então, na tela nós temos Garçon de Tassy, né? Héliodore Sagesse Vertu, Garçon de Tassy, que é o tradutor, que foi um famoso arabista francês, que fez parte da Academia de Inscrições e Belas Letras da França e também foi presidente da Sociedade Asiática da França. Organizações essas que estudavam textos, especialmente a Sociedade Asiática, que ajudou a traduzir e a publicar textos clássicos orientais para o francês. Garçon de Tassy, então, foi quem traduziu Mantik-u-Tayr. Mantik-u-Tayr é o nome persa para a linguagem dos pássaros. Está aí Garçon de Tassy, 1797-1878, o orientalista francês. E agora sim, nós temos em tela capas dos dois livros que apresentei aqui fisicamente, né? Nós temos a linguagem dos Linguagem de los pájaros em espanhol e a linguagem dos pássaros da editora Atar brasileira. Também foi feita uma edição pela Cultrix Pensamento, outra editora de São Paulo, chamado A Conferência dos Pássaros. E temos uma outra edição, parece-me que de Portugal, A Conferência dos Pássaros, de uma coleção chamada Literatura do Oriente. Bom, mas do que trata a Conferência dos Pássaros? A Conferência dos Pássaros começa com uma reunião entre todos os pássaros, porque os pássaros observam que cada país tem um rei, cada tribo tem um chefe, cada agrupamento humano tem um líder. Mas eles começam então a se perguntar nessa reunião, afinal, os pássaros têm um rei? Tem um líder? Tem um chefe? E quem seria ele? Aí nós temos na tela milhares de pássaros reunidos em círculo, com uma coruja voando ao alto, e no centro do círculo nós temos um pássaro que é uma polpa. Em espanhol acho que é a bubila, né? A polpa. Agora nós temos na tela a representação da polpa de um lado e Salomão do outro. Por quê? Porque a polpa, na história de Atar, é considerada o pássaro que foi conselheiro de Salomão. Então, imagine, a reunião dos pássaros está sendo dirigida, está sendo aconselhada por um pássaro, a polpa, que foi conselheira de Salomão, que é considerado o sábio dos sábios. Então, imagine a sabedoria deste pequeno pássaro, com a crista laranja com pontilhados negros. E os pássaros conversando com a polpa, e ela então diz para os presentes na reunião que nós temos pássaros e aves de todos os tipos, falcões, gaviões, garças, andorinhas, né? E a polpa então diz para todos os pássaros presentes. Ela diz o seguinte: não, nós temos um rei. E lembrando que pássaros são os símbolos da alma em todas as tradições, do Egito Antigo até no cristianismo, né? É o símbolo da alma, é o símbolo daquilo que pode voar, é o símbolo do espiritual. A polpa diz para os pássaros que, sim, eles têm um rei e esse rei se manifestou recentemente. O interessante é que esse livro é a linguagem dos pássaros,
se os pássaros são símbolos da alma, quem fala a língua dos pássaros, segundo as tradições religiosas e míticas? Né? Siegfried, depois de provar o sangue do dragão, ouve e entende a voz dos pássaros. São Francisco de Assis falava a linguagem dos pássaros. Salomão falava a linguagem dos pássaros. Gandalf, no clássico Senhor dos Anéis de Tolkien, fala a linguagem dos pássaros. Nós temos na tela um verso do Alcorão, Al-Quran Karim, o Alcorão Sagrado, a Sura 27, versículo 16, as formigas, que diz assim: E Salomão foi herdeiro de Davi e disse: Ó humanos, tem-nos sido ensinada a linguagem dos pássaros. Ó humanos, tem-nos sido ensinada a linguagem dos pássaros. E tem-nos sido proporcionada toda a graça. Em verdade, esta é a graça manifesta, parênteses, de Deus. Ora, Salomão, pois, falava a linguagem dos pássaros, ele entendia a linguagem da alma, que os pássaros também representam. Então, a polpa, reunida com todos os pássaros, explica para eles que, sim, tem um rei dos pássaros e que ele se manifestou recentemente na China. Que caiu uma pena deste pássaro, que é o rei dos pássaros, na China. E quando essa pena caiu na China, ela iluminou toda a China. E o nome desse pássaro é Simorg, ou Simurg. E este pássaro mora no Cáucaso, numa região muito distante do local onde eles estão, na Pérsia, que é no Cáucaso. E que se os pássaros tiverem coragem, tiverem disposição, eles poderão empreender uma viagem em busca do rei dos pássaros. Então, eles irão fazer, aqueles que assim o desejarem, irão fazer uma peregrinação até o rei dos pássaros. É interessante esse paralelo que o Attar coloca no seu livro da busca espiritual como uma viagem, que aparece em vários textos e tradições. Né? Numa determinada noite, né, no Miraj, que é um determinado período, um determinado acontecimento, um acontecimento que se passa com o profeta Muhammad, a paz esteja com ele, em que o profeta Muhammad, Maomé, sai da Arábia, vai até Jerusalém, voa, é transportado até Jerusalém, e de Jerusalém ele vai até o sétimo céu. Então, essa naturalmente é uma viagem espiritual. E é curioso porque ele passa então por várias etapas nessa viagem, quando ele vai aos céus, e aí tem toda essa questão cabalística do número 7. Há uma questão cabalística envolvendo o número 7, porque ele aparece em muitas tradições e existe uma razão de ser. Então, por exemplo, no mito de Inanna, que é uma deusa sumeriana e cultuada especialmente na cidade de Ur, de onde, diga-se, saiu o patriarca Abraão para dar origem aos judeus na Palestina, né? Inanna, que é uma deusa da fertilidade e do céu, ela tem que descer à terra. Mas, para descer à terra, e baixar aos mundos inferiores, mais precisamente,
ela tem que passar por 7 portões, por 7 portais. Então é curioso como que Inanna, para descer ao submundo, passa por 7 portais. E em cada portal que ela passa, ela vai tirando uma peça de roupa, até que ela chega no submundo completamente despida. História parecida acontece no hino da Pérola dos Gnósticos do século II, de Bardesanes, quando o príncipe é instado por seu pai a descer à terra, por acaso, do Egito, para buscar uma joia, uma pérola, símbolo da sabedoria e do conhecimento, que é guardada por um dragão. Para ir, porém, até o Egito, sair do reino celestial onde ele está, ele tem que se despir dos seus mantos e vestes celestiais, tal qual Inanna. E ele vai até o Egito e consegue recuperar essa joia, essa pedra preciosa, essa pérola, símbolo da sabedoria, e traz a pérola de volta ao reino do Pai. Na verdade, há um paralelo aí entre a história do hino da pérola e a história do filho pródigo. Mas, voltando ao número 7, peculiarmente, no menorá, no candelabro judaico, tem 7 braços. Cada braço desse candelabro está ligado a um planeta que similarmente está ligado a um Deus. Então, cada planeta desse, ligado a um braço do menorá, a uma lâmpada do braço do menorá, cada planeta está automaticamente ligado a uma divindade. O que nos dá a entender que, inicialmente, os judeus, obviamente, não eram monoteístas, como tal é pregado hoje em dia. Porque o candelabro sagrado, o menorá, na verdade, simbolizam as luzes dos dias das semanas, que são governados por planetas que são identificados com deuses. Então, voltando à história dos pássaros, eles têm que atravessar, a polpa diz que para chegar até o trono de Simorg, o rei dos pássaros, eles têm de atravessar 7 vales. E são milhares de pássaros. Mas cada vale apresenta um grau de dificuldade, tem determinadas provações. Não basta, o passaporte não é livre. É necessário passar por provas para poder atravessar cada vale. E quando chega na entrada de cada vale, tem um grau de dificuldade enorme. E os pássaros vão desistindo, dando desculpas, as mais esfarrapadas. Não, eu tenho que ajudar a minha esposa a chocar os ovinhos, os meus filhotes vão nascer, e eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eles vão dando as maiores desculpas para não seguir em frente. Por quê? Porque o grau de dificuldade é muito grande. Então são 7 vales que tem que se atravessar. Voltando à simbologia do número 7, é curioso que no hinduísmo você tem 7 céus. Aí nós temos o candelabro mencionado anteriormente, que tem a ver com 7 dias da criação. São 7 dias da criação. São 7 notas musicais. São 7 cores do arco-íris. Aí nós temos os 7 dias da criação com o candelabro, com o símbolo de cada um dos deuses. São símbolos ocidentais, vamos dizer assim, mas referentes equitativamente aos deuses sumério-acadianos. Então, como disse, no hinduísmo você tem 7 céus, ou lokas. Segundo o ensinamento judaico, no Talmud, você também tem 7 céus. Aí você tem um slide com os 7 céus segundo
o ensinamento do Talmud. Também no islamismo você tem 7 céus, porque o profeta Muhammad, a paz esteja com ele, vai até o 7º céu. E no cristianismo é mencionado em Paulo aos Coríntios 2, ele diz que conheço um homem que subiu até o 3º céu, que foi até o 3º céu. Se no corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo, não sei, Deus o sabe, ouviu palavras inefáveis a que não é lícito ao homem referir. Ora, isso mostra que também, dentro dessa tradição judaica, que foi absorvida pelo cristianismo, temos 7 céus. Quais são os 7 vales que os pássaros precisam atravessar? Os 7 vales que os pássaros precisam atravessar até chegar aos pés do rei dos pássaros, os 7 vales são o vale da busca, o vale do amor, o vale do conhecimento, da independência, da unidade, do assombro e da indigência ou da morte. Então são 7 vales. Nós vamos, dentro do tempo limitado que dispomos, aproximadamente 1 hora, falar um pouquinho sobre cada um dos vales. Naturalmente, essa palestra contém spoiler do conteúdo do livro, mas não se deixe enganar. O livro, a tradução mais completa em português, tem quase 300 páginas, e com muitas histórias exemplificando as dificuldades e as benevolências que se obtém ao atravessar os 7 vales. Então, o primeiro vale é o vale da busca. É interessante, como você vê em tela, o diagrama da jornada do herói do Joseph Campbell, que o primeiro passo na jornada do herói é o chamado para a aventura. O chamado para a aventura tem a ver com o quê? Com o vale da busca. O vale da busca está intimamente ligado ao chamado para a aventura. E o que chama para a aventura? É a busca da alma, em direção à realidade suprema, em direção à realização. E essa realização, ela só pode ser feita quando se atravessa, segundo Attar, os 7 vales. O segundo vale é o vale do amor. Antes de entrar no vale do amor, eu queria fazer uma pequena descrição do vale da busca. E essa descrição diz assim: 100 penosas provações terás de experimentar a cada instante. Anos neste estado, até mudares de posição. Desligar o coração de tudo que existe. Ele não temerá os dragões que querem devorá-los. Aí nós temos uma especificação, então, do vale da busca. Para atravessar o vale da busca, é preciso passar por 100 penosas provações. É preciso desligar o coração dos desejos, daquilo que é externo. E quem está nesse caminho não teme os dragões que querem devorá-los. Os dragões têm a ver com serpente. Serpente tem a ver com o desejo. Foi a serpente que trouxe a fruta que desencaminhou Eva, que depois desencaminha o seu marido, Adão. Então, a serpente está associada à tentação e, ao mesmo tempo, ao poder. É o símbolo da Kundalini, da energia sexual. É um dragão que, se não for controlado, pode devorar
qualquer um. O Vale do Amor. Para entrar nele é preciso mergulhar no fogo. Deve-se ser mesmo fogo, ardente e impetuoso. Neste vale, o amor é representado pelo fogo e sua fumaça é a razão. Veja que expressão fantástica. O amor é representado pelo fogo e a razão é a fumaça. Este é o caminho espiritual, não é um caminho racional, não é um caminho intelectual. Não é possível chegar até os pés de Simorgue, o rei dos pássaros, pela razão. Não se deve se colocar na posição de burro carregado de livros. Para chegar adiante, é preciso abandonar certas razões ou a razão vulgar. Não é esse o caminho de quem está tentando trilhar, atravessar o vale do amor. O vale do amor, a palavra amor é chamado de ishq. Ishq quer dizer amor, né? E esse vale é um vale em que se caminha no coração. Assim como a cabeça é símbolo do intelecto, é símbolo da razão, o vale do amor é um vale que se caminha utilizando o coração. E o Attar, numa das suas falas, ele diz assim: faz de tua alma um espelho para ver nele o esplendor do amigo. Várias tradições falam que o coração do homem está enferrujado, que ele tem que ser polido, que ele tem que ser limpo, tirar a ferrugem. Porque quando você tira a ferrugem do egoísmo, quando você tira a ferrugem dos nafs, dos apegos, do desejo, do coração, ele pode refletir o esplendor do amado, do amigo, que são as expressões sufis para o divino, para o sagrado. O próximo vale é o vale do conhecimento. O vale do conhecimento é considerado uma das 4 portas do sufismo, ou seja, do esoterismo islâmico, também mais precisamente chamado de tasawuf. Então, marifat, que quer dizer conhecimento, é uma das 4 portas. A primeira porta é a porta do caminho legal, do caminho da legislação. A segunda porta é o caminho metódico, é o caminho esotérico, que é tarika. A terceira porta, hakika, quer dizer verdade. É a verdade mística, a verdade espiritual, que não pode ser tocada pela razão comum. E marifat, portanto, que é a 4ª porta de entrada para o sufismo, que é o conhecimento místico, a consciência, a gnose. O vale do conhecimento, marifat, é descrito por Attar da seguinte forma: depois do vale que acabo de falar, que é o vale do amor, continuou a polpa, continuou falando o pássaro guia. Um outro se apresenta aos olhos do peregrino. É o vale do conhecimento, que não tem princípio nem fim. Não há ninguém que possa ter outra opinião a respeito da extensão do caminho que se deve percorrer nesse vale. Realmente, não há caminho semelhante a este. Porém,
Um é o viajante temporal, outro é o viajante espiritual. Fica claro, mais uma vez, que nós não estamos falando de um caminho, de uma trilha material. Os pássaros, símbolos da alma, estão procurando o caminho espiritual, através do conhecimento, da gnose, marifat. O quarto vale é o vale da independência. E a polpa, o pássaro guia de Salomão, continua instruindo os outros pássaros sobre o quarto vale. Ela diz o seguinte: depois vem o vale onde não há pretensão ou desejo, nem sentido espiritual a descobrir. Dessa disposição da alma ao desprendimento, eleva-se um vento frio, cuja violência devasta num instante um espaço imenso. Os 7 oceanos já não são então mais que um charco de água. Os 7 planetas não são mais que uma faísca. Os 7 céus, um cadáver. Os 7 infernos, gelo moído. Veja que, mais uma vez, tocamos no simbolismo do número 7. Na teosofia se fala que existem 7 níveis de manifestação da matéria. E para cada um desses níveis existe um princípio ou corpo: físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, intuição e alma. Então a teosofia, como apresentada por Blavatsky, fala destes princípios constituintes do homem e da natureza. E na tradição islâmica, na tradição judaica, na tradição hindu, falam nos 7 céus, nos 7 princípios que constituem a cosmologia, vamos dizer assim. Vamos para o quinto vale. O quinto vale é o vale da unidade. Percebam que de vale para vale vai se tornando cada vez mais sutil a constituição dos mesmos, mais difíceis as provas iniciáticas que se tem que passar. Portanto, a borda de cada vale, na entrada de cada vale, os pássaros vão desistindo, vão ficando pássaros pelo caminho. E a polpa faz então a descrição aqui, nesse momento, sintética do quinto vale, que é o vale da unidade. Devemos lembrar que Tawhid, palavra árabe que quer dizer unidade, é uma qualidade muito enfatizada no Islã, né? Que na sua tradição diz La ilaha illallah, não existe divindade digna de adoração a não ser Allah. Então, esse aspecto da unidade ele é central na tradição islâmica e, portanto, também na tradição sufi. Continuando, a polpa fala sobre o vale da unidade. Depois de atravessar o vale da pura unidade, lugar de renúncia a todas as coisas e de sua unificação, todos os que levantam a cabeça nesse deserto, levantam-na de um mesmo pescoço, como ramos de um único tronco. Ainda que vejas muitos, não há senão um pequeno número. O que eu digo? Na realidade, há somente um. O Vale da Unidade, evidentemente, como já dissemos, reporta a expressão de fé islâmica, de que só existe um Deus. Alá é um só. Tudo que existe no universo, na concepção sufi islâmica, tem uma origem. A diversidade tem origem na unidade.
e os milhares de pássaros que representam essa diversidade, os milhares de pássaros que saem em busca de Simorg, o rei dos pássaros, esses milhares de pássaros alma estão na busca do quê? Na busca do na busca da unidade. Então, para chegar aos pés de Simorg, temos que cruzar o Vale da Unidade. O próximo vale é o Vale do Assombro, do Espanto. E a polpa conselheira de Salomão continua: o Vale da Estupefação, Hairat, o sexto vale, ou estupefação, ou assombro. Depois do Vale da Unidade vem o Vale da Estupefação, onde cada um torna-se presa da tristeza e dos gemidos. Aí os suspiros são como espadas e cada respiração é um amargo lamento. Neste lugar não há mais que lamentações, dores e ardente ardor. É dia e noite ao mesmo tempo. E não é nem dia nem noite. Ou seja, é um estágio além do tempo. É um estágio no aqui e agora, além do tempo. Da extremidade de cada cabelo, sem que sequer seja cortado, vê-se gotejar sangue. Há fogo, e o homem é queimado e consumido por ele. Neste lugar serás queimado pelo gelo e congelado pelo fogo. Como poderia o homem, em seu assombro, avançar neste caminho? Ele cairá na estupefação e estará perdido. É interessante observar como de cada estágio para cada estágio, o grau de dificuldade é sempre superior, e esses processos de que será congelado, será queimado, nos relembram processos alquímicos, né, em que o operador, o alquimista, tem que ser purificado. Não é só a matéria que ele trabalha que é purificada, mas ele mesmo tem que passar por estágios de purificação, de depuração. Então, depois do Vale da Unidade, onde ele percebe que todas as cabeças se levantam no mesmo pescoço, aonde a individualidade é quebrada, a separação deixa de existir, isso naturalmente só poderia causar numa mente racional um alto grau de estupefação, de assombro. Esse, pois, é o vale número 6. Vamos agora ao vale número 7. O vale número 7 é o vale da indigência ou da morte. E o texto inicial da linguagem dos pássaros, pelo bico da polpa, diz o seguinte: depois do sexto vale, vem o vale da pobreza e da morte, aniquilamento. É interessante observar que esse é o último vale, e sendo o último vale, ele é comparável, sob certos aspectos, àquilo que é o nirvana na tradição budista. Devemos nos lembrar que, na sociedade teosófica, um dos objetivos é o estudo comparativo das religiões. Portanto, é curioso como esses estágios dos 7 vales, dos 7 níveis, dos 7 graus de consciência, desse segredo fechado a 7 chaves nos contos de fadas, como mesmo a classificação deles remete a classificações de etapas em outras tradições. Então, o último vale é o vale do aniquilamento ou da pobreza, da indigência, aniquilamento, pobreza, né? Pobreza, pobre, tem a ver com fakir. Né? Quem são os faquires? São os sufis, né?
o equivalente árabe para o persa dervish, quer dizer, aqueles que são pobres, pobres externamente, são pobres de desejos e ricos de aspiração espiritual, de busca e do enlevo espiritual. E é interessante, então, que o último nível, o sétimo vale, é o vale da aniquilação. Ora, a palavra nirvana usada no budismo não quer dizer paraíso. Nirvana quer dizer extinção. Mais uma coincidência ou sincronicidade. E a polpa, então, diz: depois do sexto vale vem o vale da pobreza e da morte, aniquilamento, vale impossível de se descrever com exatidão. O que se pode considerar como a essência desse vale é o esquecimento, o mutismo, a surdez e o desvanecimento. Ali verás desaparecer, pelo efeito de um só raio de sol espiritual, as milhares de eternas sombras que te rodeavam. Um só raio de luz espiritual dissolve as milhares de eternas sombras que te rodeavam, ou seja, o ego é deixado para trás. A persona, a máscara que nós usamos no cotidiano é deixada para trás. É o estágio, vamos dizer assim, abre aspas, final. É o último vale que milhares de pássaros têm de atravessar para chegar aos pés de Simorg. Esse vale que só se pode chegar através da busca, através do coração, através do abandono, através da superação que é escalonada, mostrada nas etapas anteriores. Então, os pássaros, depois de conseguir finalmente atravessar este vale, o vale do assombro, né, o vale da extinção, eles chegam até o reinado, até os portões do palácio de Simorg, aonde ele está sentado no seu trono. Curiosamente, na tradição sufi e islâmica se fala, né, que a divindade está assentada num trono, né, o trono de Allah. Então, os pássaros finalmente chegam até ao palácio de Simorg e conseguem finalmente adentrar nesse palácio. E quando eles conseguem adentrar nesse palácio, eles estão envelhecidos, eles estão cansados, eles estão literalmente depenados, em grande parte, e eles se olham e percebem que dos milhares de pássaros que saíram em busca do rei dos pássaros, um número muito reduzido chegou. Quantos pássaros chegaram, então, aos pés de Simorg, ao trono onde Simorg estava sentado? Chegam, então, 30 pássaros. E aí acontece uma coisa extasiante, por um lado, e extasiante, assombrosa, chocante, que quando os pássaros olham para o rei dos pássaros sentado no seu trono, o que eles veem? O que os 30 pássaros veem? Eles olham para o rei dos pássaros e, como se olhassem para um espelho cristalino, eles veem a imagem deles mesmos. Cada um dos pássaros que olha para Simorg vê a sua própria imagem refletida.
E aí sim fica justificado um trocadilho e uma brincadeira etimológica feita por Attar, Fariduddin Attar, o autor da Linguagem dos Pássaros. Pois Simorg ou Simurg em persa quer dizer 30 pássaros. Os 30 pássaros que chegaram aos pés do rei dos pássaros vêm, quando olham no trono de Simorg, eles mesmos. Eles veem os 30 pássaros. E aí trava-se um debate, uma conversa, que nós vamos sintetizar. Quando olhavam para Simorg, viam que era efetivamente o Simorg que se encontrava nesse lugar, e se dirigiam seus olhares para si mesmos, viam que eles próprios eram Simorg. Enfim, se olhavam ao mesmo tempo para os dois lados, asseguravam-se de que eles e Simorg não formavam na realidade mais que um só ser. Este ser único era Simorg, e Simorg era este ser. Então, todos mergulharam no maravilhamento e entregaram-se à meditação sem poder meditar. Como não compreendiam nada deste estado de coisas, perguntaram ao Simorg, sem servir-se da língua, ou seja, eles perguntaram para Simorg, eles falaram com Simorg sem uso da língua. Era um contato não verbal, não oral, era um contato de essência para essência, de coração para coração. Sem servir-se da língua, pediram que lhes desvelasse o grande segredo, que lhes desse a solução do mistério da pluralidade e da unidade dos seres. Então, o Simorg, tampouco sem servir-se da língua, comunicando-se espiritualmente, claro, deu-lhes esta resposta: o sol da majestade é um espelho. Aquele que vem, vê-se nele, e nele vê sua alma e seu corpo, vê-se todo por inteiro. Uma vez que viestes aqui, 30 pássaros, vós encontrastes 30 pássaros, Simorg, no espelho. Se viesse ainda 40 ou 50 pássaros, a cortina que esconde o Simorg seria, do mesmo modo, descerrada. Ainda que estejais extremamente mudados, vede a vós mesmos como éreis antes. Portanto, vedes a vós mesmos como éreis antes. Isto quer dizer que Simorg está centrado no seu trono, aqui e agora. A viagem dos pássaros é a viagem dos homens. Os 7 vales são os diferentes níveis de dificuldades que temos que atravessar no nosso caminho espiritual. Isso, naturalmente, para aqueles que estão buscando um caminho espiritual, que entraram no vale da busca. Para aquele que entrou no vale da busca, para aquele que quer sair de Matrix, para aquele que quer passar pelas 7 moradas mencionadas por Teresa Ávila, ele pode apenas intelectualmente saber que Simorg esteve sempre no mesmo lugar, sentado no seu trono, no coração do homem. Obrigado.